Sejam muito bem-vindos ao Pop Doc. E aí? Com três Nossa, hosts. mas que voz é essa? Nunca ouvi essa voz antes na minha vida. Quem é? Pois é, Xande Santana que tá aqui gravando. Quem é ela? Com certeza, com certeza. Ai, gente, vocês são três ridículos. Que é dois ridículos, né? Mas eu me incluo que eu sou também. Viu? Ele sabe que ele é Ainda bem que ridículo você... também. A autocrítica é importante, né? Ainda bem que você tem. A autocrítica é importante, vamos criticar muito nesse episódio, mas antes da gente começar com esse tema, aí eu queria deixar uns recadinhos, que são aqueles recadinhos de sempre, né? Siga a gente nas redes sociais, @DocPopcast, @PopDoc também no TikTok. Classifica nossos episódios, né? Seja aí com a estrela do Fave ou com 5 estrelas. Segue a gente nas plataformas digitais, porque sempre avisa que horas vai sair o nosso episódio, né? Porque às vezes nossos episódios saem de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. Mas eles saem. Demora, às vezes, no dia seguinte. E aí você fica sabendo se você ativa essas notificações. Além disso, você sempre pode apoiar a gente lá no Apoia-se ou se inscrever lá na Aurelo, em que também vocês têm o episódio extra. Um episódio extra por semana em que a gente fala barbaridades. E aí chegamos aqui neste momento para falar deste tema, essa grande conceituação, entendeu? Um tema cabeça. O TCC do Levi. Conta assim, Exato. né? Gente, é assim, quando vier tema cabeça, inteligente, coisas que precisam, sabe, de um raciocínio lógico, vocês podem saber que a pauta veio de mim. Quando vem uma coisa mais besta, sem graça, que não tem nenhum tipo de, entendeu, de engajamento, aí fica entre o Paulo e o Xande. Geralmente é o Xande Santana, que não teve muito tempo pra pensar. E aí acabou jogando qualquer coisa pra vocês. Mas eu trago aqui conteúdos de qualidade. Estudos científicos, Ele né? adora botar as coisas no meu cu. Impressionante. Pena que ele não pode colocar... Fica quieto, viu? As casadas Gente, fiquem quietas. Estamos no aberto aqui, por favor, se Esqueci desse detalhe. Pois é. E aí é o seguinte, brain rot, grande expressão. Conte pra que nós o que foi significa. eleita pelo dicionário Oxford em 2024 como a expressão do ano. Foram mais de 130 mil buscas. A minha pergunta pra só audiência por brain desde já rot. é: você escutou essa palavra em 2024? Porque eu não. Porque eu não Eu escutei. não. Eu não escutei também, não. Eu não Aqui sou em de Chique Oxford, Chique né? Bahia não se fala em outra coisa. Né? É porque no Twitter você fala de ansiedade, de depressão, de outras entendi, coisas, entendeu? entendi. A brain Aqui- rot ainda não chegou. Ele tinha entendi. que vir com um tema colonizado. Tinha que ser o Xande Levi pra trazer. Exato. Tinha que ser a nossa Entendeu? menina Disney pra trazer esse termo aqui pra esse podcast. Porque eu nunca ouvi falar. Nem aqui em Cupaulo as pessoas falam isso. Merdal, Meu merdal. Deus do céu. Mas vai chegar, porque é o seguinte, você escuta no Pop Doc antes. O brain rot, então traduzindo, pra gente não ficar usando um termo colonial, Vai, ele decoloniza. significa um apodrecimento cerebral, né? Como se fosse um desgaste mental, uma deteriorização mental. Tá bom. Uma coisa que é causada ao longo do tempo pelo uso excessivo dos conteúdos que são poucos estimulantes, que são superficiais. Então você que fica usando aí rede social, entendeu? Que você fica vendo vídeo curto o tempo inteiro. Você que fica vendo uma pessoa reagindo, a reação do reagido do reagido. Entendeu? Essa falta dos desafios mentais hoje em dia estão trazendo uma deteriorização do nosso cérebro. E isso não sou eu que estou falando, Alexandre Levi. Quem está falando são pesquisadores, psiquiatras, psicólogos, pessoas, né, estudadas no assunto. E aí essa expressão foi muito disseminada no ano passado, vai chegar no Brasil, já vão arrumar uma tradução mais literal para isso e vocês vão ouvir falar. E aí, a gente aqui no Pop Doc, que fala sobre música pop, a gente veio falar sobre o brain rot na indústria musical. Como é que se relaciona esse apodrecimento cerebral com a indústria, né, com a música pop que a gente vem vivendo hoje em dia. E aí vocês querem começar com exemplos? Como é que vocês querem começar falando? Dentro da música pop, então, teoricamente, seria aquela música que desgasta muito? Seria isso? Seria uma música que, assim, e aí que fique bem claro, né, gente? Vamos falar isso aqui no começo. Tá. Não é também pra gente ficar aqui num negócio meio
preconceituoso, que aí também eu vou, né? Vamos lá. De ficar com uma coisa de queimem. Não, valer livros, pare de assistir Big Brother. Não é isso, gente. Não é isso. Não é isso. É uma coisa que, ao longo do tempo, as coisas estão ficando muito superficiais. E as músicas estão encurtando, entendeu? As letras são cada vez menores, não tem ali um aprofundamento, entendeu? E aí eu queria exemplos de vocês. O que vocês acham que estão nesse brain rot aí da indústria musical? O Santana pode começar. Eu não quero começar, não. Eu quero que vocês comecem, que eu quero tentar entender se eu consigo botar alguma coisa dentro desse conceito aí. Vá. Tá bom, então eu vou usar o exemplo que eu dei quando a gente começou essa conversa lá no WhatsApp. Eu acho que o exemplo, quando eu penso nesse lugar do desgaste mental pela superficialidade, mas também pela velocidade de consumo das coisas, eu paro pra pensar no atual momento da carreira do Lil Nas X. Lil Nas X aí que teve diversos hits, teve muitas músicas que, enfim, chartearam e tudo mais, lançou um álbum que foi reconhecido e tudo mais. E na última semana ele literalmente lançou, se eu não me engano, 5 ou 6 músicas, das quais muitas pessoas... 6 músicas. Das quais muitas pessoas nem pararam pra ouvir a primeira, às vezes confunde a primeira com a segunda, às vezes não sabe nem a diferenciação que são 6 singles, acha que tudo é a mesma coisa. Enfim... Quando você trouxe esse tema, me lembrou um pouco isso, porque você vai olhar justamente para essas músicas novas que ele lançou, e a maioria das músicas não só tem... Eu entendo a escolha estética, né, de colocar todas elas na mesma caixinha de identidade visual, mas todas elas você vai ver que são músicas que, na média, tirando a média de todas as músicas ali, elas têm no máximo 3 minutos, e são músicas rápidas e, sabe, tipo... Você falando agora desse desgaste mental, me veio um pouco isso na cabeça por ser essa questão de, tipo, são várias músicas, são 6 músicas que tá lançando e você tá meio perdido ali, não sabendo o que tá acontecendo direito, não conseguindo acompanhar, não conseguindo escutar o que tá acontecendo. Eu penso assim, não sei se é coerente com a conceituação que o nosso queridíssimo letrado e mestrando Levi trouxe aqui pra gente hoje. Eu acho que faz sentido. Inclusive, isso que você falou é uma coisa que me remete muito a esse conceito de não conseguir acompanhar. É tanta... né? Tipo assim, o tempo inteiro vai... Eu lembro até semana passada também que a gente comentou, tipo... que eu falei assim... a Lizzo lançou um novo single, nem tava sabendo. Aí você falou... Amigo, já é a segunda música que ela lançou. Já é o segundo comeback. Assim, sei lá, eu tipo assim... Como assim? O que aconteceu? Como assim? Eu perdi isso? Eu acho que, tipo, isso vem acontecendo com cada vez mais frequência. Antigamente, quando o artista fazia um comeback... Era aquela coisa de que a gente tava esperando, ele ficava anos, sei lá, 10 anos sem lançar um álbum, e aí ia vir com todo o conceito, ia vir com single, ia vir com divulgação. Hoje em dia, tipo, quando o artista faz o comeback, primeiro, ele tá, sei lá, 1 ano sem lançar alguma coisa, já é, tipo, visto como um grande comeback, e aí, de repente, ele lança uma coisa, uma semana depois ele já tá lançando a segunda música, e a terceira, e quando você vê, lançou o álbum, quando você viu o comeback em um mês... Tá cada vez mais rápido, né? Até, inclusive, o povo tava levantando esse ponto, que a Marina Sena agora anunciou um álbum pra segunda-feira agora, né? Tipo assim, não dá nem mais tempo da gente respirar, né? A sensação que eu tenho algumas vezes é que alguns artistas, quando estão fazendo, principalmente divulgação de projetos, se tornou mais rápido, sabe? Eu acho que tudo se tornou mais fugaz quando o assunto é a indústria musical. Você vê, tipo, por exemplo, esse exemplo da Marina Sena. Ela anunciou agora, já pra semana que vem, sabe? Tipo, não tem muito tempo de maturação. Muitas pessoas não conseguem... Muitos artistas, na verdade, eu acho que não conseguem essa coisa de anunciar um álbum com, sei lá, 2 meses de antecedência, 3 meses de antecedência e fazer um trabalho de marketing ali cadenciado, vamos botar dessa forma, e não acelerado, como tem acontecido. E acho que é muito advento da internet mesmo. Tudo que a gente consome hoje em dia é extremamente rápido, é extremamente feed, passa vídeo de 15 segundos, 10 segundos, e você tá consumindo aquele conteúdo ali, e vai pro próximo, e cadê o próximo? Então, acho que o que acontece nesse rolê da música é pelo mesmo caminho, saca? De que a gente tá vivendo uma aceleração da música em todos os sentidos, de que você...
você consome músicas mais curtas porque vai dar mais plays pra pessoa e os mais plays ela vai ganhando mais dinheiro. Ou às vezes o artista ele já tá lançando um álbum e de repente já tá lançando outro por cima daquele anterior que ele já lançou. No passado a gente viu a Gaga fazendo isso. Acho que no dela ali teve uma questão comercial de esse álbum aqui não hitou, o filme não deu certo, então vamos começar a nova era logo de uma vez. Mas eu acho que também é um pouco desse lugar de aceleração no consumo das coisas. Tipo, porra, ela tinha lançado um álbum que, sei lá, o Harlequin tem quantas músicas? 15 músicas? E de repente ela já tava lançando um outro single pra um outro projeto que a gente já lançou, inclusive, a gente já tá escutando agora e, tipo, todo mundo esqueceu as outras 13 músicas que ela lançou ano passado. Não tem Cara, nem foi aí. muito rápido. Não tem nem aí 10 meses, sabe? Ainda bem que esqueceram mesmo. Não, mas foi muito rápido. Eu vejo isso, tipo, assim, eu tenho a sensação de que aqui no Brasil essa aceleração tá ainda maior do que lá fora. Eu não sei se faz sentido, mas lá fora também isso, obviamente o que tá acontecendo aqui é um reflexo de lá de fora, mas eu acho que a gente acabou ultrapassando. E é uma crítica que eu vejo muito comum até nos fãs da Pabllo, né? Que eu sinto que, tipo, por exemplo, ela lançou o Noitada. Aí logo depois ela lançou o After, que era o remix do Noitada. Aí menos de um ano depois ela lançou o Batidão Tropical Volume 2. E aí daqui a pouco ela tava com Alibi. E aí tipo assim, você meio que não consegue acompanhar, meio que parece que não tem mais um projeto em que a pessoa está se dedicando. Ela tá se dedicando em tudo ao mesmo tempo. E meio que o que hitou. E aí você fica meio perdido assim no que tá divulgando, o que tá acompanhando. E não sei, eu me sinto às vezes meio sufocado, sabe? É tanta coisa ao mesmo tempo que eu não sei qual é a música que eu tenho que ouvir aqui, sabe? Sei lá, me falta um direcionamento. Ai. Isso aí, eu vi os exemplos que vocês falaram e eu concordo quando a gente tá falando de lógica de consumo, que as coisas ficaram mais rápidas, né? A forma de se consumir música é mais rápido. Hoje em dia, o tempo de maturação de um single também, ele é bem mais veloz. Antigamente, por exemplo, o artista lançava uma música e ela demorava, sei lá, 6 até 8 meses para chegar no topo dos charts. Tinha toda uma construção até das próprias rádios, que tinha um peso maior, enfim. E hoje em dia, isso é muito mais rápido, né? O artista, às vezes, lança a música, ela vai direto pro 1 e depois ela cai. Isso é muito comum de acontecer. E muitas vezes as pessoas nem conhecem, de fato, aquele número 1... E tem toda aquela discussão se é de fato relevante, se é hit ou não é hit, como a gente já discutiu aqui em outro episódio. Mas eu acho que se a gente for falar de Brain Hot, eu acho que a gente vai falar da música pop inteira. Porque a própria construção da música pop ela é voltada para linhas melódicas menos complexas, arranjos menos complexos, que se repetem constantemente, e é por isso que é pop. Então por isso que eu fico pensando assim, se realmente faz sentido enquadrar determinada música dentro ou determinada forma de produção dentro desse conceito. O que eu acho que entraria nisso aqui é a falta de diversidade musical, porque eu acho que é isso que causa esse derretimento aí de cérebro. Quando a gente pega, por exemplo, o Top 20 do Spotify Brasil, a gente vai ver que tem um determinado gênero ali predominando, e quando você vai pegar aquelas músicas, elas têm uma construção melódica que é muito parecida, e a gente vai pegar as letras, é pior ainda, porque elas estão todas pautando os mesmos assuntos, os mesmos temas, e aí você tem uma geração que só escuta isso. Eu acho que esse é o problema, entendeu? O problema não é o Juan existir, o problema é você ter um menino de 5 anos, de 6 anos de idade que só escuta o Juan. Sim. Eu acho que esse é o problema. Então, se a gente for falar de, sei lá, músicas que tem letras repetitivas, a gente não vai poupar ninguém aqui, de Beyoncé a Michael Jackson, a gente não vai poupar ninguém. Se a gente pensar em músicas que falam sobre temas mais superficiais, a gente também não vai poupar ninguém, porque todos os artistas vão ter ali no seu catálogo esse tipo de música. Mas quando a gente pensa em termos de variedade mesmo, se você só escuta, você ouvinte do Pop Doc, se você só escuta Ariana Grande, Taylor Swift, Beyoncé, o seu repertório cultural é pobre. Lamento te dizer. A gente tem uma diversidade de música popular brasileira, a gente tem tanta coisa que foi lançada, sei lá, nos últimos 50 anos que, sabe, é meio complicado você pensar em só escutar aquilo ali que tá dentro do seu nicho, da sua bolha. Então eu acho que a grande questão aí do Brain Hot é justamente, de fato, a falta de diversidade, de variedade, principalmente quando a gente pensa no que tá no topo, no que tá todo mundo escutando. E eu digo outra coisa ainda, agora que é um puxão de orelha pra qualquer ouvinte que se enquadre na descrição que o Santana acabou de dar.
Acho que qualquer ouvinte que minimamente pare para escutar uma indicação que um de nós três dê em cada episódio, a pessoa já vai estar ampliando a bolha sonora das músicas que ela escuta. É semana aqui que você vai ver, e aqui é um pouco da zoeira também, mas faz sentido. É numa semana, sei lá, tem o Levi indicando Oruana, na seguinte eu tô indicando Kendrick Lamar, na outra o Santana tá indicando alguma música da Cláudia Leite, na seguinte eu tô indicando uma música de K-pop, então tipo assim... Não entendi esse exemplo, não. Ué, eu nunca indiquei nada de Cláudia Leite aqui, tá? Tem sim, você sabe se eu indico sim. Zé Felipe e Felipe Amorim, você indica Cláudia Leite, sim. música popular brasileira como um todo. Eu acho que é um pouco desse lugar, sabe? Se algum ouvinte ainda não entendeu que aqui você vai expandir e vai falar sobre cultura pop no sentido de poder escutar outros gêneros também, é cultura pop no sentido de ser popular, não no sentido do gênero musical ali em si, eu acho que o ouvinte está indo pelo caminho errado, tá? Já fica aqui meu puxão de orelha e aviso pra você aí que tá do outro lado. Porque eu acho que se a gente for apontar nomes, a gente vai acabar entrando no lugar do que é arte e o que não é. E geralmente isso acaba privilegiando, digamos assim, nomes que estão ali de gêneros que são considerados mais culturais, entre muitas aspas, sabe? Por exemplo, quando a gente tava falando de Brain Hot, alguém citou aqui o Jay Skinny. Por que a gente vai citar o Jay Skinny no episódio desse, com Resenha da Rocha? Tá que a letra é pouco complexa, é uma série de pagodões que falam de putaria, entre outras coisas. Mas a gente tem a Luísa Sonza que faz esse mesmo tipo de putaria repetidamente em diversos singles, sabe? Então, eu acho que é meio como se todo tipo de música se enquadra nisso, mas a gente acaba, sei lá, enxergando que alguns gêneros em específico estão mais dentro disso por determinados motivos que não necessariamente tem a ver com a verdade. Porque se a gente for pegar ali tecnicamente músicas curtas que se repetem com letras superficiais, a gente vai encontrar isso no Arrocha, a gente vai encontrar isso no trap, mas a gente vai encontrar isso na música pop há anos. Por isso que, tipo assim, eu deixei o disclaimer no começo do episódio de que não é sobre um debate elitista de o que é cultura, o que é música pop, o que é repetição. Meio que não é sobre isso, até porque, como o Paulo falou, todos nós estamos aqui, nós três, dando dicas dessas músicas, a gente escuta também, então somos produtos do meio. Mas de entender que até em casos como, por exemplo, eu citei Pablo, ou então, tipo, Ariana Grande, em que ela lança um álbum de musical, no mesmo ano ela lança um álbum da carreira musical dela, no mesmo ano ela já tá lançando um remix tipo, um deluxe do álbum que ela acabou de lançar. É mais sobre essa velocidade das coisas e disposição de conteúdos do que, de fato, a qualidade daquilo. Porque não é nenhuma dúvida de que o Eternal Sunshine é um dos melhores álbuns da música pop do ano passado. Isso é um fato. Agora, a questão é, será que a gente consegue enxergar e consumir esse álbum do jeito que ele merece por causa dessa velocidade? Acaba que você ouviu esse álbum, um mês depois já tem uma outra coisa pra consumir, já tem uma outra coisa pra consumir. Então, um álbum que é bom acaba passando batido. E eu acho que o debate é mais sobre esse do que, de fato, tipo, a música da Ariana Grande tá repetitiva e curta e tá entrando num consumo capitalista. Tá, isso é música pop. Eu acho que, o debate não é muito esse. Uma coisa um contraponto que é muito doido pensar sobre isso, não tinha a ver com a pauta, mas depois que eu li o texto, eu resolvi trazer porque é um contraponto muito forte sobre isso. A revista El País postou uma coluna na segunda-feira agora, inclusive, ontem, no dia anterior que a gente está gravando isso, falando sobre como a cultura pop está mudando. Assim está cambiando el pop. A matéria, o head da matéria, o título da matéria. E ele comenta justamente sobre esse lugar de que hoje em dia a cultura pop ela está muito fragmentada. Ela é muito difícil de você categorizar. É muito difícil de você entender ela num sentido muito macro, já que cada vez ela se torna mais micro, no sentido de que ela encontra cada vez mais nichos. No sentido desse lugar de, por exemplo, o Levi semana passada não tinha visto que a Lizzo tinha lançado alguma coisa. Mas os fãs da Lizzo, que acompanham ela há um tempo, provavelmente estavam acompanhando o lançamento dela. Mesma coisa, Lil Nas X. Lançou 6 músicas que muita gente não escutou falar, mas os fãs do Lil Nas X Brasil, por exemplo, estavam ali acompanhando as coisas. Mas eu acho que o contraponto mais surreal que essa matéria do El País traz, que inclusive é uma revista do Media Research, é de que, conforme o passar dos anos, as músicas hoje em dia
tendem a ficar mais tempo nos charts, ou seja, serem consideradas hits, inclusive fica aí a dica para você escutar o outro episódio do Pop Doc, em comparação a antigamente. Hoje em dia, a média de uma música para ela ficar dentro de um chart é mais ou menos, ali, digamos assim, entre o top 10, é mais ou menos 33 semanas consecutivas comparados às 19 semanas de músicas entre 2000 e 2005. Então, uma coisa muito doida a gente parar para pensar que cada vez mais a cultura pop, a música pop como um todo, ela vem se tornando um pouco mais parecida, sim, porque eu acho que a tecnologia influencia nisso, inclusive na matéria eles comentam sobre esse lugar, de que a tecnologia influencia na forma de produção da música pop hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente se apega escutando as mesmas coisas, no sentido de que aquela música que tá hitando ali no TikTok, que tá muito em alta, sei lá, no Rio de Janeiro, de repente ela tá alcançando Salvador, de repente ela tá alcançando São Paulo, de repente ela tá alcançando Minas Gerais, e de repente ela está ali dentro do chart semanas e semanas e semanas e semanas. É muito doido parar pra pensar que, apesar desse consumo rápido, no sentido de serem muitas músicas produzidas, quando a gente para olhar na média de músicas que são charteadas, que estão ali entre as mais tocadas, na maioria das vezes são as mesmas músicas que se permanecem por semanas. Muito mais do que antigamente. Eu acho isso um contraponto com relação à aceleração do consumo muito doido parar pra pensar. Porque não faz sentido, sabe? A gente tá aqui falando justamente... Porque a gente tá olhando justamente e falar assim, cara, cada vez mais música tá sendo lançada, cada vez mais vezes a gente tá... ali consumindo mais rápido o conteúdo, mas ao mesmo tempo, cada vez mais as músicas estão ficando mais tempo nos charts, saca? Seria o streaming responsável por isso? Uma espécie de, sei lá, Zorra Total, que a gente fica repetindo mil vezes a mesma coisa? Exato. Será que é isso? É meio que esse lugar, a gente parar pra pensar. E aí na matéria, em alguns exemplos, depois eu fui parar pra ficar pesquisando sobre, e aí ele dá exemplo, por exemplo, sei lá, Kill Bill da SZA, recentemente, que passou praticamente um ano inteiro dentro dos charts. Flowers, da Miley Cyrus também, que passou 34 semanas dentro da Billboard Hot 100. Então, tipo, ele deu vários exemplos de músicas que estão ali e ficam, sabe? E a gente fica repetindo ela o tempo todo. E aí não necessariamente cai nesse lugar de serem músicas rápidas. Sabe? Não são músicas necessariamente rápidas, não são necessariamente músicas que são vazias de produtividade, porém, todavia, entretanto, a gente cai nesse lugar da repetição de escutar ela sempre ao mesmo tempo. É aí que talvez concorde um pouco e se alinhe com a visão do Santana de pessoas que escutam a mesma coisa, que tá sempre na mesma bolha. Sim, acaba que isso faz muito sentido, assim. E acaba que eu me sinto muito exausto, assim, em diversos momentos de lançamentos musicais de artistas que eu gosto e que eu quero ver e que eu quero acompanhar. Só que ao mesmo tempo eu não consigo acompanhar por causa disso. Me parece que, tipo, o streaming, ele veio como uma democratização, né, da música. E aí parece que todos os artistas querem lançar 300 milhões de músicas porque tem disponibilidade pra isso. E aí que cada bolha abrace um álbum, um artista, uma música diferente. E aí acaba virando essa grande confusão do tipo artistas como o Drake... Que lançam, tipo, álbuns de 30 músicas. 30 músicas. Aí depois, sei lá, 2 meses depois tá lançando um outro álbum de 30 músicas. Aí você tá tipo, cara, eu não tô conseguindo ver. Aí tu vai ver o chart, tá lá, os top 50 é tudo Drake. E como é que as pessoas estão parando pra ouvir essas 30 músicas, assim? É meio que na minha cabeça, assim, a conta não fecha. Porque pra mim não fecha, mas pra alguém tá fechando, né? Pra alguém tá fechando. Eu acho que hoje em dia uma coisa sobre consumo de música que eu penso eu acho que a gente tá num lugar um pouco diferente no sentido que a gente não só consome, a gente não é só consumidor, mas como a gente tá aqui falando sobre cultura pop, sabe? Então a gente se propõe a escutar coisas, a ver coisas, a analisar coisas e trazer aqui pra audiência de certa forma. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas têm elegido os artistas que elas querem acompanhar, sabe? Tipo, vou acompanhar a Billie Eilish e é isso. Não vou acompanhar a Sabrina Carpenter. Vou acompanhar a Olivia Rodrigo, mas não vou acompanhar, sei lá, o Jack Harlow. Enfim, qualquer coisa dessa. Eu tenho essa sensação, sabe? Cada vez mais as pessoas se encontram no lugar de querer consumir um artista ali para poder justamente não se sentir afobado e talvez não bater o famoso FOMO, né? De estou perdendo alguma coisa, estou perdendo algum lançamento em algum lugar do mundo. Então acho que é meio que isso, né? É meio doido para pensar, mas é um pouco por esse caminho. Sim, e outro ponto que eu acho que
esse conceito levanta um pouco, que eu tenho sentido, é a questão da diminuição de visuais, né? De imagens na música. E aí, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho sentido que cada vez menos os artistas têm investido em clipe. E aí, ao mesmo tempo, por exemplo, um exemplo que acabou de acontecer comigo, que foi o filme da Anitta, que ela estreou na Netflix. Muito ruim. E aí é uma artista que eu acompanho, que eu gosto, falando sobre música, não sei o que lá. Você assiste aquilo dali, na semana seguinte já não tem mais ninguém falando disso. Uhum. Aí o clipe que a artista pop lançou, tipo, a Abracadabra, que, porra, é uma obra-prima aquilo dali. Que se fosse nos anos 2010, a gente estaria falando sobre esse clipe o ano inteiro. Tipo, agora ninguém tá mais falando do clipe de Abracadabra. E eu acho que isso tem impactado a música na forma visual, em que os artistas não têm lançado mais, porque ninguém quer mais parar 6 minutos, ou talvez 1 hora, se for um filme, pra parar e assistir, e comentar, e assistir de novo, assistir de novo, assistir de novo, assistir de novo. Hoje em dia eu sinto muito mais que lançou o clipe, você assistiu, tá assistido, acabou, não preciso ver de novo, tá bom. Uhum. E isso me dá também uma sensação de que, às vezes, um artista que eu gosto lança um clipe e eu fico com preguiça de assistir esse clipe. Eu tenho a impressão de que quando o assunto é vídeo, né, é clipe e tudo mais, a sensação que eu tenho é de que, mais uma vez, eu acho que se volta para o nicho, sabe? Se volta para o público que gosta daquele artista e tudo mais. Mas a sensação que eu tenho é de que hoje em dia os clipes, eles são... eles vão trazer o buzz ali em torno de alguma outra coisa, saca? No sentido de... um clipe, a maioria das vezes, ou ele é o single inicial para começar uma era, ou ele tá atrelado ao lançamento do álbum. Depois que o álbum sai, não necessariamente o artista vai continuar trabalhando visualmente aquele projeto. Não sei se faz sentido pra vocês o que eu tô falando, mas eu tenho visto alguns artistas um pouco nessa pegada, que vai ter, vamos dar um exemplo aqui, generalizando, chutando, não é um número exato, tá, galera? Só pra avisar pra vocês. A Ariana Grande vai lançar o Eternal Sunshine, ela vai lançar um clipe antes, que vai fazer o buzz da nova era que tá chegando. Ela vai lançar um clipe no lançamento do projeto, né, pra ser o lead single ali, pra começar. E talvez ela vai lançar algum outro single pós-lançamento já do projeto concretizado, de alguma coisa visualmente falando, tá? E a outra coisa que eu sinto e que eu acho que seria interessante para os artistas nesse sentido é a mudança do que seriam os visuais entregues ali. Eu acho que tem muito artista que foi pro lugar do fazer uma versão ao vivo, fazer uma versão de estúdio. A própria Ariana mesmo, agora que eu trouxe o exemplo, né? Fazer uma versão de estúdio, fazer uma versão de ao vivo, fazer uma versão de show da turnê que ela tá fazendo. Eu acho que teve um pouco dessa mudança. E principalmente com relação ao mercado, e não necessariamente as pessoas, mas mercado no sentido de onde a gente consome vídeo, clipe hoje em dia. A sensação que eu tenho é de que antigamente, quando a gente volta no tempo, a gente tinha ali o TVZ. Era todo dia a gente ligava a televisão e era num canal, ou a MTV, ou sei lá, o Multishow, que passavam ali os clipes no momento e traziam aquilo pra gente. Ou a gente voltando mais atrás ainda, parar pra pensar que já existiram grandes lançamentos de clipes que foram feitos durante a grade da Globo, durante uma transmissão do Fantástico, sabe? Então eu sinto que o lugar da onde a gente consome clipe hoje em dia tá cada vez mais disperso. Hoje em dia você consegue literalmente assistir um clipe que é no Spotify e também no YouTube. O mesmo clipe. Só que você tá assistindo em lugares diferentes. E eu acho que é esse lugar, talvez, de que o próprio mercado, com relação ao consumo de vídeos e de clipes, ele tenha se alterado um pouco. Ainda mais quando você para pra pensar no cultura pop, que hoje em dia, não falo isso de maneira feliz, eu acho, mas você parar pra pensar que hoje em dia o que importa, às vezes, é aquele trecho da coreografia do clipe que vai viralizar no TikTok e ponto. Sim. Um resumo do que seria esse episódio até agora, né, já que foi uma salada de opiniões. A gente definiu o Brain Root como a velocidade com que as coisas saem, ao mesmo tempo que a gente tem uma dificuldade de consumir conteúdos mais longos, como videoclipes, etc. Ao mesmo tempo em que a gente também tende a escutar as mesmas coisas sempre, né? A coisa dos nichos, das mesmas músicas ali estarem no topo há muito tempo, e etc. Uma outra coisa que eu acho que também contribui para isso são as playlists. Eu gosto muito de fazer playlist. Eu acho que... Só que pra mim, pelo menos, eu acho que tá tudo bem você ter uma playlist de lançamentos ali pra acompanhar no Spotify, até pra você ficar antenado com o que tá saindo. Mas eu me preocupo muito quando a pessoa só baseia o que ela escuta ali naquela playlist ali.
Porque eu acho que uma coisa é você fazer uma playlist temática, que é um processo de curadoria até. Você escuta muita coisa, você faz uma curadoria ali dentro de um tema e lança sua playlist ali pros seus amigos e tal. Eu adoro fazer playlist temática. Outra coisa é você pegar uma playlist de lançamentos e você só basear o seu gosto musical naquilo que tá ali naquela playlist. Você não para pra ouvir um álbum, você não para pra pesquisar além o que tem a ver ali com o que você realmente gosta e tal. Eu acho que muita gente, infelizmente, baseia também a sua forma de consumir música por isso, sabe? Coloca ali a primeira playlist que o Spotify recomenda e acabou. Então, acho que isso também contribui para que a gente acabe escutando as mesmas coisas e que as mesmas coisas permaneçam no topo ali, né? Eu não sei como é que funciona o método de curadoria do Spotify. Tem gente que diz que paga, tem gente que diz que são acordos, tem gente que diz que é uma curadoria mesmo que fazem ali do que está sendo lançado. Eu não sei, mas, de fato, as playlists contribuem um pouco também para que a gente escute sempre as mesmas coisas. Mas isso até me fez me questionar um comportamento que eu tenho agora, que você falou. Porque, de fato, eu, por exemplo, a playlist que eu mais escuto, eu tenho uma playlist chamada Last Levi. Aí, tipo, eu boto sempre os 50 últimos lançamentos e vou sempre, tipo assim, eu não deixo passar de 50 e vou tirando. E aí, tipo assim, vou ouvindo dos artistas que eu gosto, né? E aí, enfim, vai ficando velho, vai passando dos 50, eu vou tirando. Então, tipo assim, é de longe, assim, a playlist que eu mais escuto. É praticamente a única playlist que eu escuto. Além disso, eu escuto álbuns dos artistas que eu gosto, mas eu fico muito baseado naquela playlist dos lançamentos. E eu acho que isso pode contribuir para essa sensação que a gente justamente está discutindo aqui. Porque acaba que eu tô sempre escutando as músicas que estão sendo lançadas, passou de 50, essa música já tá velha, eu não vou ouvir mais, tiro ela da minha playlist, e eu fico nesse looping, tipo assim, um ano inteiro. E eu nunca tinha parado, tipo, pra refletir que realmente eu tenho que tomar cuidado, assim, eu tenho que fazer essa curadoria de ouvir outras coisas, de outros artistas, de pessoas que eu não conheço, enfim, cair em playlists desconhecidas pra justamente exercitar um pouco essa coisa de que existe um mundo lá fora que é muito bonito, né? Que estão lançando músicas diferentes do que eu escuto dos artistas que eu gosto, dos lançamentos, das últimas coisas, sabe? Eu gosto muito de playlist temática, porque eu acho que você faz uma curadoria e você tem um trabalho de pesquisar artistas, pesquisar Como assim? sons. Dá um exemplo, tipo. Por exemplo, sei lá, vibes. Quero fazer uma playlist que tenha como tema aquele popzinho quase artesanal dos anos 2000, que tinha ali Jason Mraz, Kobe Kylat, aquela coisa assim, meio Lucky, não sei o quê. Quase música de elevador. Eu vou pesquisar. Entendeu? Aí eu vou pesquisar vários artistas que fizeram sucesso ali naquela época. Aí, de repente, eu vou escutar algum artista novo que tá trazendo aquele som de volta, mas que não tá no mainstream. Aí você vai pesquisando, você vai, de certa forma, ampliando os seus horizontes, porque você tá criando um tema ali. Sim, você tá buscando músicas em torno de um tema, entendeu? Eu sempre faço isso, eu acho um exercício massa. Eu achei interessante ouvir o relato de vocês, porque são formas de consumir o Spotify completamente diferentes. Porque, por exemplo, eu não sou apegado a playlist. Eu não tenho muitas playlists. Eu tenho algumas, assim, muitas específicas, sei lá, pra eu fazer meu alongamento antes do exercício, sabe? Sei lá, playlist de sexo. Mas playlist pro dia a dia, eu não tenho. Eu sempre boto as músicas que eu quero escutar ali na hora. Mas crucial pra mim... e aqui fica uma função que tem no Spotify, não sei como ela se apresenta em outros players musicais, mas eu sou muito da rádio. Eu sempre escuto rádio de single, sei lá, eu tô ouvindo muito Duquesa, aí eu tô ouvindo muito Pose da Duquesa. Eu vou chegar na música, eu vou clicar e vou dizer assim, quero ir para a rádio da música. E aí quando você vai para a rádio da música, ele coloca outras músicas ali que se assemelham com o gênero, que você já deu play anteriormente, mas também coloca outras músicas que você talvez goste, sabe? Talvez acabe conhecendo. Então, acho que é um exercício legal. Ajuda a ampliar um pouco, né? Porque você... A rádio é legal por isso mesmo. Porque você vai... você em algum momento daquelas músicas ali, você vai cair em alguma música que você não conhecia, ou em alguma música que você ouviu uma vez, assim, e tem uma vibe próxima, e tem uma vibe parecida daquela. Então, é o exercício que eu mais faço, assim, pra consumir coisa nova, é começar... sei lá, eu gosto da música, sei lá, Hold Up, da Lemonade, da Beyoncé. Eu vou lá e clico nela e boto ir para a rádio da música.
E aí ele vai fazer um mix lá que vai aparecer, por exemplo, acabei de abrir um aqui. Vai aparecer Persuasive da Dolce, vai aparecer Forgive Me da Chloe, mas de repente vai ter um Card Box da Flow, sabe? E de repente vai aparecer uma Ari Lennox ali, que é, por exemplo, a Ari Lennox não é uma artista que eu fico dando play toda hora, mas ela tá aqui. Entendeu? Aí de repente tem uma aqui que eu nunca ouvi falar na vida. Cleo Sol. Não conheço essa menina, mas, por exemplo, ela tá aqui. Nossa, eu vou indicar ela hoje. É a minha indicação de hoje. Você entendeu? Então eu acho que é muito doido para pensar que às vezes a gente vai nesse lugar do conforto de sempre dar play em nossas playlists, mas a gente não se permite um pouco sair desse lugar de procurar coisa nova. A minha forma de procurar coisa nova é assim, gente. Eu dou play em coisas aleatórias assim. Ah, eu vou ver a rádio dessa música aqui, ó. E aí, vambora. Porque antigamente tinha MTV quando a gente tava assistindo o clipe, e aí vinha um Paramore, vinha um System of a Down, vinha uma coisa totalmente diferente, que aí você ouvia, né? Agora você fica meio preso no algoritmo ali das suas playlists, até da rádio mesmo, querendo ou não, é um algoritmo que acaba que te impede um pouco de te conhecer. E isso é engraçado, porque quando você fala, por exemplo, do trap, do funk que tá tocando, né, tá lá dominando o sertanejo, hoje em dia eu não consigo ouvir algo, tipo, meio fora da minha bolha, porque quando vem qualquer música dessa daí, eu já pulo. Talvez se esse algoritmo, assim, não existisse, né, tipo assim, se ele me recomendasse, eu veria esses ritmos de outra forma, assim, né? Porque não é possível que tanta gente esteja escutando isso e eu não consiga ouvir. Eu acho que é uma questão de algoritmo mesmo. Enfim, eu acho que a gente conseguiu aí pensar, debater e discutir várias opiniões, até meio controversas entre si. E aí eu queria saber de vocês, ouvintes, qual a opinião de vocês sobre isso, sobre o consumo de música. Se vocês acham que a música tá mais acelerada, se vocês acham que a gente tá consumindo muito as mesmas coisas em loop, o que é que vocês acham disso? Se vocês acham que o videoclipe deveria voltar com tudo, enfim, ou se a gente aqui é um bando de maluco que não tem o que fazer para trazer esse tema para vocês. Com os ouvintes, esse debate vai ficar até mais interessante da gente ouvir, assim, em relação a esse desgaste mental, em como vocês ouvintes relacionam isso com a indústria musical, como vocês estão consumindo, como vocês sentem isso, se vocês estão se sentindo esse sufocamento assim de conteúdo o tempo inteiro também, de música sendo lançada uma atrás da outra, ou se não, vocês conseguem acompanhar isso só com os artistas da bolha que vocês gostam. Eu quero muito, muito ouvir a opinião de todo mundo. Eu acho que esse debate é super interessante. Vamos esperar vocês nas redes sociais do Pop Doc. Let's go! Bora para as indicações, né? Habla. Começando, primeiro a Selena Gomez lançou aí o disco com Benny Blanco. Eu ainda não maturei completamente esse disco, eu tô ouvindo... Você escutou? Em doses homeopáticas, mais ou menos. Mas tem uma faixa que chamou muito minha atenção, ela tá inclusive viralizando agora, que é Odios Tristes. Ela é com um grupo indie chamado De Marias. É uma faixa mega interessante, assim, muito legal de escutar. Podre de chique, eu achei. A definição dessa faixa é essa. Podre de chique. Podre de chique. Em geral, eu ainda não escutei o álbum todo, mas eu curti o que eu ouvi. Eu acho que é uma parceria que funciona de fato, Selena e Benny. Talvez não seja tão pessoal quanto ela tenha vendido. Não sei, não acho que é um disco tão pessoal assim. Mas eu não tenho essa conclusão ainda. Então eu vou esperar um pouquinho, vou escutar com um pouco mais de calma, né? Já que a gente falou aqui de velocidade de consumo. Pra depois falar se realmente é essa impressão que eu tive. Mas eu achei um disco bom, assim. Um disco ok. Entendi. E outra coisa que eu queria indicar, o Paulo já adiantou aí, eu não sei se pronuncia Cleo Sol ou Clio Sol, porque eu acabei de conhecer essa menina. Olha, ela que é uma artista britânica. Viu? Joguei aqui no rádio e de repente apareceu. É isso. Cara, ela tem um disco de 2023, que eu também esqueci o nome, mas vai estar lá quando você clicar no nome dela no Spotify. É fantástico. É o disco pra você... Sabe aquele dia que você não quer sair de casa, você desligou seu celular, sua casa tá toda arrumada, entendeu? O chão tá todo limpinho, com cheirinho de que boa, de lavanda, e você quer só ligar o som e ficar ali na sua vibe de casa limpa, arrumada, sozinho com você mesmo. É o disco dessa menina. Isso ficou muito específico, muito específico. Mas é um sentimento específico. É um sentimento específico de quando você mora sozinho. E você quer ficar ali na sua casa, no seu cantinho, na sua... Justo. Da sua solitude, entendeu? O disco chama Gold. Eu joguei aqui Gold, Clio Sol, lançou ano passado. Muito massa. Pra quem gosta de Solange, por exemplo, vai amar o som dela. E eu tô apaixonado, tô meio obcecado por esse disco nesse momento. Gostei.
Olha, a indicação que eu tenho, na verdade, são duas indicações que eu tenho, porque eu tava reparando que existem feats aí da cultura pop que mexem com os nossos sentimentos, a gente fica meio mexido, tem uma química especial entre as pessoas e a gente não entende muito bem o porquê, né? Mas as músicas que eu vou indicar pra vocês aqui é a nova da Doja Cat com o Jack Harlow, Just Us. Eu não sei explicar, mas assistindo o clipe assim, eu falo assim, gente, deve ser incrível os dois, né? Ai, que delícia! Inclusive, eu gostei bastante da música, então já fica essa indicação pra vocês. E uma outra música que também mexeu com o meu imaginário, eu fiquei assim, gente do céu, mas entre quatro paredes, essas duas aí, deve ser o catiço, né? Que é a música da KWN e da Kehlani. A música é Worst Behavior. Quando eu assisti esse clipe, eu fiquei completamente... sabe quando você tá assistindo um filme e de repente começa a cena de sexo, sua mãe entra na sala e você fica sem graça? Então, poderia ter entrado em qualquer momento, exato, entrou exatamente nessa mas a mãe hora. entra exatamente naquele momento que não podia. E você fica completamente sem graça de estar assistindo aquilo. Esse foi o meu sentimento assistindo Worst Behavior. Porque é um clipe muito simples, na verdade elas estão num galpão ali, mas é uma intimidade no olhar, é uma intimidade na pegação, que inclusive foi o que eu senti também assistindo o clipe do Jack Harlow com a Doja Cat, que eu falei assim, gente do céu, meu Deus do céu, que isso, tá mexendo com meus sentimentos. Então fica aí essa diquinha pra vocês aí de dois feats, assim, que são bons, são gostosinhos de ouvir, a música é legal, mas eles também ficam nesse lugar de, gente, que química é essa que esses dois têm, hein? Que sabor. Eu gosto de música assim. Uma pergunta, vocês chegaram a falar de Hotbox do Lil Nas X aqui? Não, amigo, não. Não, eu não parei porque... pra ouvir nenhuma das músicas que ele lançou. Eu escutei só um dos singles e eu achei gostosinho até. Eu achei melhor do que o que ele já tinha lançado anteriormente, mas eu também não escutei tudo, não. Então, eu queria... eu ia recomendar realmente o single mesmo, Hotbox, sabe? Uma das músicas aí novas que o Lil Nas X lançou. Ele tá muito, muito, muito numa vibe Justin Timberlake dos anos 2000, naquele tempo áureo dele ali de músicas meio R&B, sabe? Tá muito, muito gostosinho. O clipe claramente inspirado em Super Bass, em que ele tá uma delícia, o par romântico dele tá uma delícia. Então, fica super de recomendação, Hotbox do Lil Nas X, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, embora ele esteja aí nesse conceito de lançar 1 bilhão de músicas e a gente não conseguir acompanhar, eu tô aqui selecionando uma pra vocês irem no certo. Eu vi que muita gente comparou algumas músicas, eu não sei qual delas, tá? Porque eu não parei pra escutar, mas teve muita gente comentando que lembrava muito Pharrell Williams, não sei se... Sim, também, também, verdade. E a Hotbox é muito Pharrell, muito. O Lil Nas que tá sofrendo aí o que eu chamo de maldição do Covid, que consiste em todos os artistas que viralizaram na pandemia não fazem mais sucesso. A gente tem aí Camila Cabello, Cardi B, a gente tem Dua Lipa flopando horrores. Então, talvez... Doja Cat eu não sei, porque ela deu uma despirocada. Não, calma. Não, flopando horrores não, mas flopando. Tá. E pros padrões da era anterior, né? Doja Cat também deu uma surtada, enfim. A gente tá nessa vibe aí que os artistas pandêmicos não vingaram, pelo menos até agora. Eu não sei, acho meio pesado falar isso, muito forte, assim, falar que não está vingando. Porque o Lil Nas X, por exemplo, o clipe tá com quase 2 milhões de visualizações. Meu amor, o Lil Nas lançava a música e pegava top 10. Isso é verdade. Top 1. Não tá vingando, desculpa. Ele tem a música com mais tempo na Billboard, né, em primeiro lugar lá. Eu não sei se ainda mas até pouco tempo era o Old Town Road. Então, pode ser que venha aí, né? Pode ser que venha aí. Mas é isso, pode entendeu? Surpreender tempo ainda. de consumo. Gente, brain rot, não tem mais essas coisas mais. Agora é rápido, tem que lançar 6 músicas ao mesmo tempo. E se você ouviu, se não ouviu, tá tudo bem. Se não pegar número 1 em uma das 6 que você lançou agora, você não vai pegar nunca mais. Sua carreira acabou. É isso. Exatamente. Não tem mais Pelo tempo. menos ele parou de lançar aqueles clipes horríveis, cheios de CGI, que tem Jesus Cristo ali na temática de alguma forma, o céu, o inferno, né? Ele parou eu vou defender o dia. com essa mania tosca. Mas era eu amava. Eu também vou defender. Mas ele repetiu essa fórmula umas 300 vezes, saturou. E repetiu bem. E artista que fica repetindo aí foi e Arca de repete Noé, foi não sei o que, enfim. Garoto tá maluco, ficou chato, ficou chato. Tá criticando. Ficou chato. Tá criticando por criticar. Hein? Cara, ficou chato. Até porque na mesma hora que ele fazia isso tudo de CGI foi quando ele lançou aquela música com o Jack Harlow, que no meio de uma prisão não tem CGI nenhum. Não, gente, o Alexandre Santana, ele não consegue ver uma passiva preta vencendo. Exato, tá criticando por criticar. Assim. Ué, quem começou falando no episódio falando mal do Lil Nas X foi Paulo, não foi eu, não.
Não, foi ele que não começou falou falando mal. mal. Eu falei mal, eu Ele- citei ele de então exemplo. tá E bom. que fique Tá claro, eu certo. deixei o disclaimer, mas teve gente que não entendeu. Eu A acho gente não que tava é aqui pra certo. falar mal. Garoto burro, a gente né? tava aqui Tá pra certo. contextualizar o Caralho, conceito. que Tá host certo. burro, gente. Peço Seja perdão, Volta o gente. episódio. Se você teve a mesma opinião que o Alexandre Santana, volta o episódio Volta e o escuta episódio. de novo. E se você ainda tiver essa opinião, vai apoiar a gente, que aí você vai entender lá no episódio pra apoiador. Falou mal, sim. Essas pessoas desse podcast não se comprometem com as opiniões delas. Elas Oxi. têm medo de dar a cara a Oxi. tapa. Falou que no Nas Garoto X faz maluco, música cara. Paulo, ele falou disso pra descartável, gente, entendeu? Paulo. Ele, Que a falou gente ele. não Quando sustenta eu as falei dos opiniões. clipes, eu falei mesmo que o clipe era ruim. Um monte de CGI, um monte de CGI. Não gostei mesmo e é isso. Porque eu bato no peito e me comprometo com as minhas opiniões. Mas o problema é você dar beijo. opinião infundada, Um né? beijo. O Próxima problema é dar indicação, opinião. Sabe querido Caetano? Paulo Correia. Sabe Caetano? Próxima Caetano, indicação, Caetano querido Veloso Paulo virou e falou Correia. assim, sabe a sua opinião? Sua opinião é burra. Ah, né? tá Então bom. tá bom. É. Tá certo. É isso. Vamos ler os comentários dos últimos episódios? Pode ler aí. Por favor, né? Que a gente precisa pelo menos... Vamos ver se Santana vai saber ler. Vai, Santana, lê. Puxa Quem aí. sabe Meu ler, mas quem não amor, sabe meu como- amor. Puxa eu o que comentário. escrevo os roteiros desse podcast. Então puxa gata. o comentário. Ah, Eu você que escreveu esse escrevo os roteiro, que roteiros. lindo, Ué, adorei. eu é o roteiro escrevo, de hoje, amor. não foi você não. Eu que Você é escrevo muito o roteiro. criativa. Entendeu? Não foi você não. Não foi você não. Puxa os comentários, Santana. Eu acho que isso tem nome. É xenofobia, entendeu? Santana, a pessoa cadê fala os que eu não sei, comentários, Santana? que eu não sei ler. Santana, que eu não cadê sei os ler. comentários, Santana? Licença. No Santana. último episódio, a Obrigado. gente falou aí a gente fez um giro de notícias, né? A gente falou principalmente da top 50 das vocalistas negras que a Forbes lançou. E aí, aí eu não sei como é que fala isso, não. Tá vendo como ele não sabe ler? Ele comentou aqui, Não, mas Mariah também Carey, o arroba Whitney dele, Houston. puta que pariu, hein? O nome é Bruno Rocha. Aí, de repente, o arroba é Raicite Nunglux. Pois é, ele comentou aqui, Mariah Carey, Whitney Houston e Aretha Franklin são a santíssima trindade dos vocais. E não há como Beyoncé se enfiar nesse meio, ela sequer seria top 10. Eita! Diana Ross é top 10 com facilidade, e vocês dizeriam o contrário? Sinceramente, eu vou falar aqui uma coisa que eu nem falei no último episódio, pra mim a Diana Ross não devia estar nem no top 20. Meu Ela não Isso! entrega vocais, gente. A Diana Ross nunca entregou vocais. Quando a Beyoncé ela teve que fazer Dreamgirls, que não é uma biografia das Supremes, mas é baseada nas Supremes, ela teve inclusive que cantar de maneira muito diferente do que ela costumava cantar, justamente porque a personagem dela é inspirada na Diana Ross. E a Diana Ross nunca foi conhecida por grandes vocais. Desculpa, eu adoro ela é uma lenda da música. Ela é foda, ela talvez seja uma das maiores cantoras negras de todos os tempos, aí realmente top 10. Aí eu concordo. Mas em termos de vocais, eu não acho que a Diana Ross seja uma exímia vocalista, não. Desculpa. Eu acho que a Beyoncé merecia sim estar no top 10, mas também concordo que ela estava numa posição ali muito alta. Muito alta. Em terceiro lugar, eu acho que ela tinha que estar ali em sétimo, oitavo, porque tinham algumas outras cantoras que têm uma trajetória aí de mais tempo e até influenciaram a Beyoncé vocalmente. Então, eu concordo discordando aí da sua opinião. Eita, como ele concorda e discorda. No episódio para apoiadores, a gente fez um episódio especial dessa vez. A gente inverteu os temas na semana passada. A gente fez um episódio temático para os apoiadores, falando sobre os casais da cultura pop, aproveitando aí o lançamento que teve da Selenita com o boyzinho dela. E o comentário da Lelaine All trouxe um casal que eu também era apaixonado. Ela comentou sobre a Rosalía e o Raul Alejandro, que lançaram aí juntos o RR em 2023. Eles fizeram várias entrevistas juntas para promover o EP. A Rosalía, inclusive, convidou o Raul para cantar a música Beso no Coachella. Eu amo essa música. Eu amo E também. sempre eles pareceram extremamente apaixonados e logo em seguida eles terminam. Leila, eu acho que é uma coisa complicada a gente ficar se baseando nesses casais que só terminam. Eu adorava eles dois Não juntos. Adorava de acreditem em verdade. casais super apaixonados que ficam mostrando seu amor em redes sociais. A maioria deles é uma mentira. Eita, que amargo. Eu você. também não concordo com essa opinião, não. Eu acho que tanto Que faz. Deixando Aham, Assim, é porque vou deixar os agora dois ele tá nesse casados momento. degladiando, vai. Não, é que agora ele tá acho nesse que momento. Tá tudo bem gente que demonstra e que não demonstra. Isso não tem nada a ver com relacionamento ser bom ou ruim. Eu acho que tanto podem ter relacionamentos ruins em que a pessoa faz essa superexposição de como se fosse o casal perfeito, como tem casais que realmente
se dão bem e que a dinâmica é essa de postar coisas. Assim. Então, como tem casais que a dinâmica é de não postar nada. Assim como tem casais que a dinâmica é de não postar nada porque tá um chifrando o outro. Entre outras coisas. Vai, Entendeu? eu quero tréplica, Livi, eu quero Não, tréplica. só comentando isso aqui da Rosalía e do Raul Alejandro, eu lembrei da entrevista que ele deu na época que eles namoravam, que eu achei muito bonitinha, ele falando que a Rosalía é extremamente inteligente e que ela inspirava ele a estudar como artista. Entendeu? Eu acho essa entrevista muito fofa, ele falando de como ela tem um senso de trabalho muito aguçado E a minha- pra fazer as coisas dela. A minha teoria, inclusive, é de que quem terminou o relacionamento foi a Rosalía e o Raul Alejandro era o apaixonado que foi fudido. Eu tenho essa teoria na minha mente. Por Eu quê? também acho. Também Voz da acho. sua cabeça. É, óbvio. Mas eu quero sua eu também tréplica, acho. Levi. Eu quero sua tréplica, Levi. Cadê você? Cara, ele acha não vai que ter casais que tréplica, não. postam? Ele não tem nem local de fala nesse episódio mais. Claro que ele Claro tem. que eu tenho, Ele é que é o casado. seguinte. Ele é Não, o que eu casado há mais falei tempo é... aqui. Eu não falei pra Aí vocês ele, não... aí ele já vai colocar em panos... tá vendo porque eu me Deixa! estresso nesse podcast? A Deixa! pessoa lança uma opinião e ela não sustenta. Ele não deixa nem eu falar. Exatamente. Vai, Vai, Levi. fale, diga. Não, é o seguinte, eu não tô falando que todos os casais são infelizes e mostram. O que eu falei é não acredite em casais que ficam só mostrando sua felicidade nas redes sociais. Porque no fundo, todo mundo vai ficar postando só você no beijinho, no amorzinho, no jantar. E ninguém mostra você quebrando o pau com o namorado no Instagram. Então tomem cuidado com o que você acredita, porque não é 100% da realidade. Lacre. E sustento minha opinião até o final. Xande Levi tem medo de mostrar o namorado dele e roubarem. É por isso que ele tá falando isso. Levi Não tem gostou, Instagram mais, coitado. não A gostou, todos. apodreça seu cérebro, meu amor. Até a próxima semana. Minha dica pra você é poste, mas esconda o arroba. É isso que eu faço. Entendeu? Até Essa é pra semana quem diz que que eu não vem. te assumo. Corta Um pra ele postando só beijo. no Close Friends. Um beijo a todos e sexta-feira tem episódio para apoiadores. Se os queridos aí aparecerem e decidirem editar, né? tem que Porque ouvir semana isso, passada gente. foi um sumiço, um não aparecia, o outro não quis editar, aí o episódio só saiu no domingo, né? Mas depois é o Santana aqui que não tem compromisso com a audiência. Enfim, um beijo, até a próxima. Um beijo, gente. Deixa até ele a próxima. soltar sozinho. Se vocês Tchau, acreditarem tchau. nessa mentira, é isso aí, né? Fazer o quê?